Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar em pé. Glória a Deus. Amém, Senhor. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã para receber mais de Ti, mas também para ofertar o nosso coração, render as nossas vidas diante do Senhor, diante do Seu trono, ó Pai. Queremos mesmo ministrar ao Seu coração as verdades que estão latentes em nós, ó Deus. Verdades, ó Deus, de que nós Te amamos, que nós desejamos, ó Pai, e ansiamos a Sua presença, Deus. Mas também queremos ser ministrados nessa manhã, Pai. Aquilo que tem impedido, ó Deus, de nós rendermos a Ti uma adoração verdadeira, Senhor Deus, uma adoração sincera, Deus, venha desfazer nessa manhã, para que todos nós sejamos completamente livres, para que como igreja nós estejamos unidos, ó Deus, num só coro, numa só canção, numa só voz, ó Deus, para declarar que o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Tu és Filho do Deus vivo e que está mesmo, ó Deus, já habita entre nós, que não permaneceu na morte, mas ressuscitou, ó Deus. Aleluia, nós Te louvamos, Te exaltamos em nome de Jesus. Aleluia. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que Tu és o profeta, o agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem Tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha Tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há.
rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Aleluia. Oh, tu és Jesus, Filho de Deus, Rei dos Reis. Tu és Jesus, Filho de Deus, que vivo está. Viva está Jesus, assentado sobre o mais alto e sublime trono. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, meu querido, você que veio aqui nesta manhã, nós já vamos começar a ministrar ao coração de Deus com essa canção. Você que de repente é desafiado nas tribulações da vida, você que vive diante de algumas circunstâncias e a provação vem declarar quem é você, quem é o Deus que você serve. Ah, mas nós temos declarado com toda a nossa alma, com toda a nossa fé, com o nosso espírito, porque o Espírito Santo faz chegar o reino de Deus na nossa vida. O Espírito Santo faz nos revelar a mente de Deus e nós entendemos quem nós somos e quem Jesus é. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o pão vivo que desceu do céu para alimentar a tua fome. Ele é a água para saciar a tua sede. Ele é o amado da sua alma. Então você, meu querido, não vai ficar aí como se estivesse preso, como se estivesse numa areia movediça. O Senhor tirou os teus pés do lugar onde você afunda. Ele te colocou numa rocha, e não é qualquer rocha, é uma rocha inabalável, a rocha que ninguém pode te tirar, a rocha que é fundada nele mesmo. Diante da adversidade da tua vida, diante da tribulação, fale para o Senhor: eu sei quem tu és, eu sei quem eu sou, que eu sou pequeno, que eu sou falho, sou pecador, mas eu sei que na minha fraqueza opera o poder do Senhor, e Deus é Deus de milagres. Amém, igreja? Quem aqui sente a presença de Deus? Então levante a sua boca, glorifica o nome do seu Deus, diz que Ele é a rocha inabalável, diz que Ele é a tua rocha, e você não vai firmar os teus pés em qualquer lugar, sobre a areia, não, meu querido, é sobre a rocha. E nesta manhã, deixa o Senhor agir na tua vida, deixa o Senhor ser Deus na tua vida. Abra a tua boca e profetiza: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, aleluia. Sobre esta rocha, Jesus, você é a igreja do Senhor, você é a igreja. Aleluia. Levante suas mãos, feche os teus olhos, diga: eu não vou me afundar, não. Outro igual não há. Essa rocha, tua igreja está. Aleluia, Senhor. Tu és o Cristo. Sim, Senhor, Tu és o Cristo. Suba, Senhor, o nosso clamor diante dos céus. Suba o nosso clamor diante dos céus. Enquanto oramos, Pai, receba a nossa adoração, receba a nossa gratidão.
Receba, Senhor, diante do incensário do Senhor, e que nós possamos experimentar os teus milagres, a tua cura, experimentar a tua presença, Senhor, porque dele, para ele, são todas as coisas. A ele a glória, hoje e sempre. Amém. Aplauda o Senhor, porque ele é o teu Deus. Aplauda o Senhor, porque ele está aqui neste lugar para abençoar a tua vida. Coloca a mão no teu coração e fala assim: hoje eu recebo de Deus, o que ele tem para mim. Eu tomo posse de tudo que vem dele para a minha vida. Que Deus te abençoe. Pode sentar. Olá, está no ar o VT Informativo com notícias importantes para você. Por favor, preste muita atenção. Na semana passada, 30 adolescentes e pré-adolescentes entregaram suas vidas a Jesus e compreenderam a importância do batismo e desceram as águas. Que bênção! Confira! Se você ainda não é batizado, queremos encorajá-lo e ajudá-lo a participar desta grande bênção. Procure nossa equipe de integração ou fale com o seu líder de célula para fazer a sua inscrição no curso de batismo. As aulas são gratuitas e você não pode ficar de fora. E você que já terminou as lições ou está terminando, já pode marcar sua entrevista para ser batizado neste mês. Você que está frequentando a nossa igreja e ainda não é membro, mas deseja ser, o convidamos a fazer parte da nossa família. Queremos você mais pertinho da gente. Venha fazer parte da nossa história. Por favor, vá até o balcão ali no hall da igreja e deixe apenas seu nome, telefone ou e-mail que entraremos em contato. Estamos esperando por você. Você conhece o Dia do Quilo promovido pelo Multiministério da Igreja? Os adultos podem participar trazendo alimentos para aqueles que estão precisando e não podem comprar. Mas as crianças também podem ter esse privilégio. Elas precisam crescer aprendendo que alimentar-se não é natural, que existe um Deus que abençoa os pais que trabalham e preparam a comida. Existem pessoas que passam por dificuldades e precisam que compartilhemos o que temos com elas. Isso as torna menos egoístas, mais sensíveis e gratas. Você quer que seu filho seja assim? Leve-o ao seu armário e escolha alimentos que possam ser doados no Mini todos os segundos domingos do mês. Peça uma sacolinha no segundo andar e devolva cheia de alimentos e muito amor para dar. Anota aí, Dia do Meio Quilo, todo segundo domingo de cada mês, no segundo andar. Nosso VT informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041 4444. E para rever essas e outras notícias, veja seu boletim ou acesse nosso site primeirabatista.org.br. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Amém! Glória a Deus por mais um domingo maravilhoso, na presença dEle, do Cristo lindo que é nosso Deus. Ai, é bom demais estar na casa do Senhor, aprendendo como servi-lo, como adorá-lo, é maravilhoso. E isso começa desde os pequenos. Lá no Mini a gente está tratando sobre o livro de Atos. E nós temos uma maneira de falar com os pequenos
Quem pode falar desse Deus? Quem pode levar essa maravilhosa bênção para o pessoal que ainda está lá na tristeza eterna? A gente ainda tem tempo de resgatar uma porção de vidas. E começa nos pequenos. E como é que a gente faz isso, pequenos? Hoje vocês vão aprender lá no Mini. A gente está falando sobre as viagens de Atos dos Apóstolos. Você pode conseguir ser um missionário sem sair de casa. Você já pensou o que Pedro e Paulo teriam feito se eles tivessem internet nas mãos? Se eles tivessem um fusquinha, uma bicicleta? A gente tem uma porção de ferramentas para levar o Evangelho, as boas novas, o Cristo vivo. Vamos embora, vamos fazer isso. É muito bom, é muito prazeroso. E isso começa nos pequenos. E é assim que a gente vai ganhar força, ganhar ânimo, que vem do Cristo vivo. Muito se pode fazer pelas vidas que estão lá fora e vai começar nos pequenos. É lógico que a gente tem esse privilégio, mas tem uma geração que está dando certo, que está vingando. Vamos investir nos pequenos mesmo. Você já sabe a verdade, então você vai. Agora manda teu filhote, manda tua prole maravilhosa, que você foi abençoado por filhos. Então vamos lá. Vamos mandar eles contar a boa nova do Evangelho, desse Cristo vivo que a gente acabou de cantar. Amém? Vamos nos colocar em pé. Bem forte, não é devagar, é bem forte. Vamos lá, versículo do dia. Eu coloquei você como luz para outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo. Atos 13:47. Olha o privilégio. Nem anjos têm esse privilégio. Ele foi reservado a você, de falar sobre o Filho de Deus. Amém? Então, igreja, fechando os olhinhos. E vamos orar esse Deus maravilhoso. Ele é teu Pai. Você veio buscar respostas, força. E Ele com certeza vai te abençoar nessa manhã. Amém? Senhor Deus, nosso Papai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na Tua presença, na Tua casa, aprendendo a Tua palavra, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor nos separou, o Senhor escolheu a cada um aqui com um propósito que é te adorar, Pai. Que maravilha poder ter essa liberdade ainda em nosso país para te glorificar, para te adorar, para estar reunido em comunhão com outros irmãos. E Deus, por favor, abre a nossa mente, abre o nosso coração, Espírito Santo, para que nós possamos ser terra fértil para a palavra do Senhor germinar no nosso coração e a gente poder cumprir o teu ide, Papai. Fortalece a cada um de nós, Senhor, que nós não busquemos somente as bênçãos, mas o abençoador, o poderoso que nos abençoa com a vida todas as manhãs, que as suas misericórdias se renovem a cada manhã no coração de cada um que está sedento pela Tua palavra, Papai. E Deus, capacita cada facilitador, Senhor, para que eles possam transmitir corretamente, Papai, tudo que vem do Teu trono para esses pequenos, Senhor, que te pertencem, Pai. Em nome de Jesus, nós nos entregamos e entregamos os pequenos nas Tuas mãos, Papai. Em nome de Jesus, amém! Que venham os pré-adolescentes. Aleluia. A gracinha, hoje no primeiro momento ela fez uma gracinha, né? Na oração, em nome de Jesus, eu já levantei a mão para falar o amém, ela continuou a oração. Daí eu olhei e falei, alguns também fizeram isso. Eu falei,
Daqui a pouco ela vai falar, em nome de Jesus, amém. A gente já está habituado a ver isso, né? E daí quando ela falou no final, daí sim o pessoal fez o amém. Queridos, podem sentar rapidamente, enquanto as nossas crianças saem. Eu vi ali o bola fora de muitos, eu lembrei e comecei a rir. Nós estamos hoje ansiosos pelo que Deus fará no culto das 17, culto das 19, que é o culto do amigo. Para que o culto de hoje fosse celebrado com bom êxito, nós terminamos semana passada 21 dias de campanha de jejum e oração do projeto Natanael, colocando diante de Deus as nossas petições, o nosso clamor, a nossa oração. Fizemos ali um período das 6:30 da manhã até as 8 da manhã de oração, aqui na igreja, depois das 18 às 19 horas também, e todos os momentos do dia, de manhã, tarde e noite, nós estivemos orando. Hoje, pelo culto do amigo, 17, 19 horas. E nós queremos lembrar vocês e convidar vocês a estarem nesses momentos dos cultos, a buscar a Deus junto conosco, intercedendo, pagando um preço em oração, para que seja uma verdadeira colheita e um banquete para o nosso Deus, este culto de hoje, aqui às 17 às 19. Amém, igreja? Tragam os convidados de vocês. E falar em convidado, nessa manhã nós temos o privilégio de cumprimentar você que está aqui nos visitando, que está aqui pela primeira, segunda ou terceira vez. Eu já bati os olhos ali, Daiane, em uma surda, queria que ela olhasse. Deus abençoe você, seja bem-vinda. E temos mais algum convidado aqui para ficar em pé? Assim que bate palma para surdo, tá, queridos? Temos mais alguns para ficar em pé aqui. Deus te abençoe, a igreja vai te cumprimentar, vai também bater palma para você. Seja bem-vinda. Que Deus abençoe sua vida hoje e sempre. No culto das 17 nós também teremos os egípcios, um grupo de 19 pessoas que vieram, participarão no culto das 17 horas, e eu estou apaixonado por eles. Irmãos, a gente não sabe falar nada em árabe, e eles, além de falar árabe, tem o grupo de francês, tem o grupo do inglês. E como eu trabalhei 20 anos com surdos, eu só fazia mímica, o tempo todo, mímica e gesto, e eu estou apaixonado por eles, e tem sido maravilhoso. Então, nós podemos ver, pela vida do projeto dos nossos missionários, como é bom investir no reino de Deus. 14 deles aceitaram a Jesus. É isso que faz o seu dinheiro. Nós transformamos o pouco que você traz, ou o muito que você traz, nós colocamos aos pés de Jesus, e nós revertemos isso para o reino. Mais vale uma vida do que o mundo inteiro. Continue, querido. Não desista de dar o seu dízimo, não desista de dar a sua oferta, porque vidas têm sido salvas, vidas têm sido ganhas. E é um privilégio colaborar com o reino de Deus. Enquanto a equipe de louvor canta, saia do seu lugar, devolva ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Entregue para Ele e deixa Deus usar a sua vida segurando a corda, para que muitos missionários possam ir e pregar o Evangelho no mundo. Que Deus te abençoe. Eu
Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Jesus, aleluia. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz. Da morte ele já nos livrou, A morte me já nos livrou, libertou. e no fim da vida eu estava condenado, mas agora pela cruz, Obrigado, Senhor. eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Oh, aleluia. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. É o seu amor. Pois me redimiu e me mostrou. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, Jesus já te chamou. gentilmente Ele já te atraiu. palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Oh, Jesus, do seu amor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Nós te adoramos essa manhã, Pai. Quebrantados pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom, nessa manhã nós vamos ter o privilégio de participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, e geralmente nós fazemos invertido, né? Primeiro a gente celebra a ceia
e depois nós temos o período da reflexão, da mensagem. Hoje nós invertemos e vamos fazer a mensagem primeiro, uma vez que a nossa reflexão, o nosso estudo é sobre a ceia do Senhor. Conversando com o pastor Gilson, nós estávamos falando que às vezes uma prática tão importante da igreja, que é a ceia do Senhor, a gente faz assim, celebra tão rapidamente no culto, né? Assim, são 10 minutinhos, a gente fala rapidinho o que é o pão, o que é o vinho, quem pode, quem não pode, quem vai, e aí de repente já passou, e aí só mês que vem de novo. Então, a ceia do Senhor, sendo um aspecto tão importante, tão central da fé cristã e da prática cristã, ela merece um pouco mais de tempo, e nós até desejamos usar o púlpito mais vezes para falar sobre esses aspectos tão fundamentais como a ceia, como o batismo, né? E fazer desse lugar também um lugar de ensino bíblico sobre esses temas. Bom, você pode abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler do verso 20 ao 34, 1 Coríntios 11, 20 a 34, e eu também já gostaria de chamar aqui à frente as pessoas que vão ajudar na distribuição dos elementos, para já ficarem posicionadas aqui, sentadas aqui à minha direita, para nós ganharmos um pouco de tempo lá na frente. Então aqueles irmãos que vão participar da distribuição dos elementos podem chegar e podem se assentar aqui à frente. Vamos ler? Versículo 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, essa é a tua palavra. Usa-a de maneira profunda, usa-a de maneira poderosa na nossa vida, para nos ensinar, nos fazer refletir sobre este momento tão especial que temos diante de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Quem aqui já era membro da igreja na época em que aqui era aquele templo das colunas antigas, grandonas lá na frente? Quem era daqui nesse tempo? Bastante gente. Eu também peguei esse tempo. Eu estava até compartilhando com os irmãos no culto das 8h30, que vários se lembram de mim daquela época, né?
E aí às vezes alguém me para aí no corredor e fala assim: eu lembro de você pequenininho, correndo para lá e para cá, dando trabalho para o zelador da igreja, né? E esse tempo passou, né? Mas desde aquela época eu já era assim fascinado com a ceia. Eu achava o máximo a ceia do Senhor. Quando tinha ceia, minha mãe já ficava assim, esperta comigo, que eu queria, se ela descuidasse de mim, na hora que passava a bandeja, eu pegava também, porque eu queria comer o pãozinho e eu queria beber o suco de uva. Eu achava o máximo, não entendia muito, né? Mas eu me lembro que uma vez, eu querendo muito tomar ceia, eu aprendi que para tomar ceia tinha que ser batizado. E aí eu falei, bom, então tem que resolver isso aí, porque eu quero tomar essa ceia. E aí uma vez teve um apelo, num culto, e eu levantei a mão, fingindo que estava entregando a vida para Jesus, só para poder batizar e tomar ceia. É coisa de criança. E aí eu fiz aquela coisa, todo mundo me abraçou, todo mundo orgulhoso, o Yuri aceitou Jesus, mas era só por causa da ceia. E aí, graças a Deus, eu tinha temor do Senhor também, então... Aí passou aquele dia assim, aí eu comecei a ficar com peso na consciência. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou mentindo para os meus pais, só para tomar ceia. Daí já não vai adiantar tomar ceia, né? Eu estou mentindo, meu Deus, o que eu fiz? E agora eu fui lá na frente, todo mundo me viu. Como é que eu vou dizer que não era, né? Aí eu falei, não posso mentir. Aí eu fiquei assim, uns dias pensando, o que eu ia fazer? Aí eu tive uma ideia, falei, vou pegar o boletim. E no boletim, na época, tinha uma parte atrás para umas linhas em branco, né, para você anotar o sermão. Aí eu fui e anotei o sermão, anotei lá no verso daquele boletim, eu escrevi assim, pai, mãe, eu quero dizer que, na verdade, eu levantei a mão no culto só para poder tomar ceia. Aí eu confessei meu pecado no verso do boletim, né? Aí escrevi assim... Eu me lembro, né, naquela época eu devia ter uns 8 anos, 7, 8 anos de idade. E aí entreguei para meus pais, né? Aí meus pais pegaram, leram, aí sentaram comigo, me abraçaram, oraram, me perdoaram, aí eu fiquei bem, né? Aí passou um tempo, aí eu estava sentado assim com os meus amigos, né, na fileira lá na frente no culto, e a minha mãe do meu lado, né, porque se ficasse só eu e os meus amigos, não tinha culto, o pastor não pregava, né, de tanta bagunça que a gente fazia, então minha mãe tinha ficado do meu lado. E ela estava lá do meu lado, o pastor Ronaldo pregando, ele fez o apelo, aí eu senti Deus falar comigo, e eu senti que eu deveria entregar minha vida para Jesus, só que dessa vez era de verdade, não era por causa da ceia. Aí peguei e levantei a mão. No que eu levantei a minha mão, a minha mãe que estava do meu lado olhou, ela achou que eu estivesse fazendo de brincadeira de novo. Ela pegou e abaixou minha mão. E me olhou com a cara de brava assim. Aí eu olhei assim, falei, não, agora é de verdade. Aí levantei a mão. Aí ela, desculpa, né? Desculpa. Aí eu levantei a mão. Aí meus amigos olharam para mim, que eu estava aceitando a Jesus, também aceitaram a Jesus. Eu mal aceitei Jesus, já estava levando gente para ele, né? Aí meus amigos também foram lá, a gente se batizou, todo mundo junto, aí começamos então a tomar ceia, mas dessa vez, meus irmãos, foi de verdade, tá bom? Eu garanto para vocês, eu não vou chegar aqui e escrever para vocês que eu aceitei Jesus só para tomar ceia de novo. Uma vez já basta. Bom, por que eu estou contando isso? Porque... como prática da igreja, a ceia ela é muito importante. E é muito importante que a gente fale sobre essas coisas. Porque às vezes alguém se converte, alguém chega a Jesus, começa a congregar no nosso meio e passa anos sem ouvir uma mensagem sobre ceia, sobre de onde vem a ceia, por que nós celebramos a ceia, como nós devemos celebrar a ceia, porque parece apenas um ritual que a gente faz todo mês e muitos nem sabem o porquê disso. E por que é importante? Você viu que nos últimos versículos, Paulo diz sobre o perigo de tomar a ceia sem discernimento, sem discernir o corpo de Cristo. E quem faz isso, quem toma a ceia, sem o entendimento, sem esse discernimento, come e bebe para a própria condenação. Nós vamos falar sobre isso nessa manhã, vamos falar sobre a ceia do Senhor. Conversando com algumas pessoas, até com um casal,
de amigos muito queridos. Nós estávamos conversando no estacionamento de um hospital, alguns meses atrás, depois de fazer uma visita juntos, e eles estavam falando, puxa vida, às vezes o nosso coração fica tão cheio de dúvidas com relação à ceia, e a gente nunca ouviu muito sobre isso, né? Geralmente é só aqueles 10 minutos no culto, e isso tocou meu coração, e eu falei, não, eu vou estudar um pouco sobre isso, e vou levar, com um pouco mais de tempo, uma reflexão sobre a ceia para a igreja. Então é isso que nós vamos fazer essa manhã. Eu achei, na minha pesquisa, uma confissão de fé dos anciãos ou dos presbíteros de uma igreja batista lá dos Estados Unidos. Então eles escreveram um documento com tudo aquilo que eles creem, né? E eu achei muito interessante a parte da ceia, e eu vou ler para vocês. Diz assim: acreditamos que a ceia do Senhor é uma ordenança na qual os crentes se reúnem e comem o pão que aponta, que simboliza para o corpo de Cristo entregue pelo seu povo. E eles bebem do cálice do Senhor, que também aponta, que também simboliza a nova aliança do sangue de Cristo. Nós fazemos isso em memória do Senhor, para nos lembrarmos do Senhor. E assim também proclamamos a sua morte até que ele venha. Aqueles que comem e bebem de maneira digna, ou seja, com discernimento, eles participam do corpo e do sangue de Jesus, não fisicamente, mas espiritualmente. Com isso, pela fé, os crentes se apropriam dos benefícios que Cristo conquistou através da sua morte, e assim crescem na graça de Deus. Então, para entender melhor, para fundamentar biblicamente esse parágrafo que eu acabei de ler, nós vamos dividir esse estudo em alguns pontos. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a origem da ceia do Senhor. Por que é que nós celebramos? De onde vem a ceia do Senhor? Qual foi a primeira ceia? Será que a igreja fazia este memorial continuamente? Ou foi uma coisa que foi estabelecido só lá no século III, no século IV, com a institucionalização da igreja? Como é que é isso? Bom, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam da ceia. O único que não fala é João. João conta outros acontecimentos que aconteceram ali naquela mesma noite. A cerimônia do lava-pés, as palavras de Jesus para os discípulos. Mas a ceia do Senhor, a última ceia, ela é relatada pelos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Lucas, o texto lá do capítulo 22, versículo 19, diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Então essa é a primeira vez que nós vemos a ceia do Senhor. Jesus instituiu com os seus discípulos. Os 3 evangelhos falam que ele fez isso, que ele estava com os discípulos, que ele partiu o pão, que ele deu graças e que ele comparou o pão com o seu corpo e comparou o cálice, o fruto da videira, com o seu sangue. E ele disse: façam isso, repitam este momento, façam isso se lembrando de mim, em memória de mim. Então, essa é a primeira vez que nós vemos esse momento. A igreja primitiva repetia este momento constantemente. A gente vê que em Atos 2,42, eles perseveravam no partir do pão. Em Atos 20, capítulo 7, diz assim: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, e sempre que fala de partir o pão, os termos da língua original são os mesmos para a ceia do Senhor. Então a gente crê que os primeiros discípulos, eles se ajuntavam, se reuniam para celebrar este momento. Então, nós não estamos aqui fazendo um negócio da nossa cabeça, que nós achamos importante por qualquer razão. Nós estamos continuando uma prática instituída por Jesus com os seus discípulos, que foi continuada pela igreja, de várias formas, mas ela foi continuada pela igreja nesses termos. O termo ceia do Senhor aparece pela primeira vez
sendo dito por Paulo. Então foi ele que disse, lá no versículo 20 do capítulo 11, foi ele que disse assim: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. É por isso que nós chamamos de ceia do Senhor, que a primeira vez que aparece é aqui em 1 Coríntios capítulo 11. Nós não chamamos de santa ceia. Por que é que nós não chamamos de santa ceia? Porque chamar de santa ceia pode causar um pouco de confusão, fazendo as pessoas talvez acreditarem que o pão é santo e que o vinho ou que o suco de uva é santo. Por isso nós não chamamos de santa ceia, porque esse pão é igual o pão que você tem na sua casa, e o suco também é igual o suco que você tem na sua casa. Eles não são santos em si. Não existe nada de mágico que acontece quando nós impomos as mãos sobre eles para consagrarmos. Eles não se tornam carne e sangue do Senhor Jesus, como a tradição católica apostólica romana acredita na transubstanciação, né? Acredita que o pãozinho vira realmente carne de Jesus, e o cálice, né, o suco, vira realmente o sangue. Nós não acreditamos nisso, por isso nós não chamamos de santa ceia, para não causar essa confusão. Nós chamamos de ceia do Senhor, como Paulo ensinou e como Paulo fazia. Então essa é a origem. A base histórica para a ceia do Senhor começa com Jesus, bem relatado nos 3 evangelhos e também na igreja primitiva, relatado por Atos, e principalmente aqui em 1 Coríntios. Essa é a nossa base histórica. Quem é que deve participar da ceia do Senhor? Nós ensinamos na nossa igreja que quem deve participar da ceia do Senhor são aqueles que são do Senhor, aqueles que pertencem à família de Deus, aqueles que foram salvos, aqueles que participam do corpo de Cristo. Isso muitas vezes causa uma certa confusão, né? Porque as pessoas dizem assim: puxa vida, mas será que então uma pessoa que ainda não se converteu, ela não deve participar da ceia? Bom, pela base bíblica que nós vemos aqui, nós entendemos que a ceia do Senhor é para o corpo do Senhor, a igreja. Se você voltar no capítulo anterior, em 1 Coríntios 10, 16 e 17, Paulo diz assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos, ele está falando da ceia, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do quê? Do corpo de Cristo? Então o partir do pão e o compartilhar do cálice é a comunhão do corpo de Cristo. Versículo 17: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então Paulo está direcionando esses ensinamentos sobre a ceia para a igreja. Nós participamos do mesmo pão, por isso nós compartilhamos o mesmo pão. Nós participamos do mesmo sangue, por isso nós compartilhamos o mesmo sangue. Meus irmãos, a ceia do Senhor, ela era um momento especial na vida da igreja primitiva. Não era uma simples refeição, em que a gente dava graças e se lembrava do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que Paulo, ele ensina que isso não é uma refeição normal. Ele diz assim: gente, se vocês querem encher a barriga, se vocês querem comer, se vocês querem beber como se fosse um momento normal, façam isso em casa. Então façam a sua refeição em casa, aí depois vocês se reúnem para fazer isto. Ou seja, é diferente de uma refeição, é um outro momento, tem um outro significado. Até porque a gente não pode nem chamar muito assim isso de refeição, né? Porque é um pãozinho pequenininho, né? O suquinho assim, às vezes você nem sente o gosto, né? De tão pequenininho que é. Por quê? Porque não é para ser uma refeição, é para ser um ritual, um memorial da morte de Jesus. Por isso que é direcionado para a igreja, porque a ceia é do Senhor e para o corpo do Senhor. Porém, ainda que nós não encorajemos não cristãos, não convertidos ao Senhor Jesus a participar, nós não fechamos as portas. Nós não fazemos isso de modo secreto. A gente não faz as escondidas, né? Na igreja primitiva,
os cristãos se reuniam nas casas, nas catacumbas, eram muitas vezes reuniões secretas por causa da perseguição, e haviam os boatos que corriam entre os romanos e judeus, que falavam que os cristãos eram canibais, que eles eram antropófagos, porque eles comiam a carne do seu líder espiritual, e eles bebiam o sangue do seu líder espiritual. Então eles falavam, meu Deus, é um negócio meio macabro, né? Eles não entendiam isso. Mas a reunião, a nossa reunião em que nós partimos da ceia, ela não é fechada, ela não é exclusiva para nós, crentes. Nós convidamos, nós estamos felizes que talvez aqui no nosso meio haja algumas pessoas que ainda não pertencem à família de Deus. Meu irmão, você é muito bem-vindo. E nós queremos dizer que quando nós fazemos isso aqui, nós não fazemos para constranger ninguém, é parte da nossa prática, e nós fazemos isso para anunciar aquilo que Jesus fez. A ceia é um memorial. O que significa que é um memorial? A ceia nos ajuda a nos lembrar de alguma coisa. A ceia não é o sacrifício de Jesus. Jesus já foi sacrificado. Nós não sacrificamos Jesus de novo quando nós estamos aqui. Por isso que nós entendemos que a ceia não perdoa pecados. Algumas pessoas vêm de uma tradição em que quando elas comem e bebem do sangue, elas são purificadas dos seus pecados. Mas nós cremos pela palavra de Deus, que diz lá em Hebreus, que Jesus morreu uma vez só por todos os pecados. Uma vez só. Então o sacrifício de Jesus é um só. Quando a gente está comendo do pão e bebendo do cálice, nós estamos usando esses elementos como símbolos. São símbolos para nos ajudar a lembrar de algo. Que é esse algo? O sacrifício de Jesus na cruz que nos trouxe o perdão dos pecados. É por isso que Jesus queria que a gente repetisse esse memorial várias e várias e várias vezes, para que a gente jamais se esquecesse que a razão de nós estarmos aqui é o Senhor Jesus. A igreja do Senhor hoje tem 2000 anos sobre a terra, e uma das razões de nós ainda falarmos sobre a cruz, de nós ainda chorarmos e nos quebrantarmos diante da mensagem da cruz, é porque nós estamos constantemente nos lembrando. Nós servimos a Deus, a gente canta aqui na frente, a gente vai na célula, nós fazemos visitas, a gente faz um monte de coisa. E às vezes a gente pode até se esquecer de que o que nos torna aceitáveis para Deus não é aquilo que nós fazemos. O fato de que você é aceitável para o Senhor Jesus não reside nos seus próprios esforços, nem na sua própria ética cristã. Você é agradável a Deus porque Jesus morreu na cruz. E é por isso que é tão importante, porque nós voltamos à própria essência do Evangelho quando nós estamos diante dessa mesa. Nós paramos de falar um pouco das nossas necessidades, a gente para de falar um pouco das nossas crises, de como vencer as nossas crises, nós paramos de falar um pouco dos nossos sonhos, que Deus deseja cumprir os nossos sonhos, porque pode ser que pela nossa própria imaturidade a gente acha que o Evangelho é isso. É a gente vencer crise, é Deus cumprir os nossos sonhos, e não é. Então esse momento é um momento onde a gente ajusta o nosso foco, onde a gente se lembra que nós estamos aqui não é por nossa causa, é por causa do sangue do Cordeiro. Aqui, meus irmãos, diante dessa mesa, ninguém é maior que ninguém, todos somos igualmente pecadores, e não merecíamos a graça de Deus, mas Jesus morreu por nós. É por isso que a ceia é importante, é para nos lembrarmos dele, da cruz dele. É por isso que nós fazemos isso constantemente, para que nós nunca caiamos no erro de viver um evangelho sem a cruz. Por isso é tão importante. A participação na ceia do Senhor, então, ela é para a igreja. No versículo 11, no capítulo 11, nós vemos por 5 vezes que a ceia, ela é celebrada no ajuntamento dos irmãos. Então a ceia não é celebrada em casa, a ceia é celebrada no ajuntamento dos irmãos, embora aqui na igreja primitiva o ajuntamento dos irmãos fosse numa casa, mas não era numa casa eu sozinho, ou talvez eu só com a minha família, era no ajuntamento. A gente vê isso 5 vezes. No versículo 17, Paulo diz assim: nisto porém que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Versículo 18, porque antes de tudo, os que quando vos ajuntais, aonde? Na igreja. Depois versículo 20,
de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Versículo 33 e 34 também falam isso. Quando somos julgados, 33 e 34. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Então Paulo está falando constantemente que a ceia do Senhor é para ser celebrada aqui nesse ambiente, quando nós nos ajuntamos. E o pessoal de Corinto estava fazendo tudo errado, porque Paulo fala assim: olha, quando vocês estão se ajuntando, vocês não estão celebrando a ceia do Senhor, porque os ricos chegam com suas cestas de piquenique recheadas, e os pobres não trazem nada, e vocês se reúnem, e aí começa a comer um na frente do outro, não espera pelo outro, um come demais, o outro não come nada, vocês estão fazendo isso sem entendimento, sem amor um pelo outro. Então, gente, olha, vocês estão todos errados, é isso que Paulo está dizendo. Quando vocês se ajuntarem para fazer isso, façam com entendimento. Não é uma refeição comum, não é um piquenique, não é uma refeição entre amigos. Por isso que nós temos, por exemplo, a célula do amigo é tão especial. Nós podemos chamar os nossos amigos não crentes, podemos chamar os nossos familiares e ter ali uma refeição maravilhosa, mas entendendo que a ceia do Senhor, ela é feita com discernimento no ajuntamento da igreja. Então aqui hoje nós estamos juntos, né? Em um só corpo, nós vamos comer a ceia do Senhor. Qual é a ação física envolvida na ceia? A ação física é bastante simples. Nós comemos o pão, nós ingerimos, nós comemos esse pão, que novamente é um pão normal, não é um pão santo, não é um pão importado de Israel, ungido, não, é um pão mesmo, né? E nós bebemos o cálice, é isso que envolve a ceia. Essas são as ações físicas que nós temos na ceia. Quando Jesus instituiu a ceia, ele estava falando: usem esses símbolos, esse comer e esse beber, como um sinal, como uma lembrança daquilo que aconteceu. Esses símbolos, eles não eram estranhos à cultura judaica, porque eles já celebravam a Páscoa, a festa dos pães asmos, sem fermento. Eles já usavam o pão e o vinho para celebrar a libertação lá de Êxodo, né? A libertação do povo de Israel. Então, quando Jesus estabelece isso aqui, ele está falando assim: olha, vocês vão comer isso aqui, mas vocês vão se lembrar de que a libertação verdadeira sou eu que estou trazendo, é o meu sangue que está trazendo. Então a ceia, ela tem esse aspecto profundo e essencial da proclamação. Nós comemos e bebemos para mostrar, para simbolizar que nós participamos do sacrifício da cruz, que o sacrifício da cruz chegou até nós somos gratos por isso. Qual é então a ação mental envolvida na ceia? Durante a ceia do Senhor, a nossa mente não fica vagando, a gente não deve ficar cantarolando, pensando no que vai ter de almoço daqui a pouco, pensando na vida, pensando na morte de um ente querido. O texto da palavra de Deus, versículos 24 e 25, diz assim: da mesma forma, tomou da ceia, tomou do cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto em memória de mim. Então a nossa mente está direcionada em Jesus. A ceia do Senhor não é um ato místico que a gente fica assim, de olho fechado, esperando, sei lá, sentir alguma coisa assim, um frio na barriga, um arrepio. A gente não fica passivo com a nossa mente infrutífera durante a ceia. É um ato consciente de nos lembrarmos do nosso Salvador. Esse é o momento em que nós olhamos para a cruz e vemos o nosso Senhor pregado naquele madeiro por amor a nós. Então, há uma ação deliberada por nossa parte de nos lembrarmos que aquilo de fato aconteceu. A gente não está massageando a nossa espiritualidade aqui, tendo esse momento, né, para elevar o nosso coração. Jesus se encarnou e ele entrou na história. Jesus é histórico, nós nos lembramos do que realmente um dia aconteceu. O nosso Senhor Todo-Poderoso se encarnou, morreu numa cruz de verdade, sangrou sangue de verdade, a pele foi rasgada de verdade.
o choro, a dor foram reais. A nossa fé não é algo que não é palpável, não é algo místico, transcendental. A nossa fé está baseada num fato histórico. Jesus morreu sob o governo de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. É isso que nós lembramos. A nossa fé é real, o cristianismo é verdadeiro, Deus é real. É por isso que é tão difícil para alguém que não é da família de Deus, alguém que não é do corpo de Deus, compreender, participar com o discernimento da ceia do Senhor. É impossível, é impossível. Então a nossa ação mental é essa: nós nos lembramos, nós tomamos a nossa mente e a levamos cativa à obediência de Cristo. Nós olhamos para a cruz e nós nos lembramos que nós estamos aqui é por causa da cruz, é por causa de Jesus, é por causa da graça, não é por nossa causa, não é por nosso mérito, não é por nada que fazemos, não é pela nossa obediência, pela observância da lei. Nós estamos aqui por causa dele. Meu irmão, pensando assim, acho que a gente devia celebrar a ceia quase todo domingo, né? Porque é tão bom, é tão maravilhoso. Esse é o aspecto central da nossa fé. Nós não podemos deixar essa oportunidade passar, de nos centrarmos de novo em Cristo, de falarmos assim: esse templo ou esse salão não é o centro, eu não sou o centro, o pastor não é o centro, a música não é o centro. O centro é Jesus. E eu quero refazer a minha entrega, a minha consagração a Ele, somente a Ele. Amém? Então nós falamos da ação mental que é envolvida na ceia, que é nos lembrarmos, colocarmos a mente fixa em Jesus. Qual é a ação espiritual envolvida na ceia? O que acontece espiritualmente? Com certeza existe muito mais acontecendo do que a gente pode perceber. Mas, se nós voltarmos no capítulo 10, versículos 16 e 18, 16 a 18, Paulo diz assim: porventura, o cálice de bênção que abençoamos, o cálice que nós participamos, porventura não é a comunhão no sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão no corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participam do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Então agora ele faz uma analogia. Vede a Israel segundo a carne: os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes no altar? Então Paulo está dizendo, da mesma maneira que lá atrás, as pessoas que comiam do sacrifício, participavam daquele sacrifício, quando nós comemos o pão, e quando nós tomamos o cálice, nós participamos do sacrifício de Jesus. Aí você fala assim: puxa vida, mas como assim? Como que a gente participa do sacrifício de Jesus? Será que a gente se sacrifica junto com Jesus? Não. Em Israel, quando uma pessoa ela levava o seu sacrifício para ser sacrificado, e aquele sacrifício então era oferecido a Deus, qual era o efeito daquele sacrifício? Perdão dos pecados. Então, quando alguém comia aquela carne sacrificada, ele estava participando, dizendo assim: este sacrifício fez algo por mim que eu não poderia fazer. Então, quando eu como, eu me aproprio disso, pela fé, não fisicamente, pela fé. Então, quando nós comemos o pão e nós tomamos o cálice, nós estamos nos lembrando e dizendo: na cruz, algo aconteceu. Jesus é o sim de Deus para todas as promessas. Então, quando ele morreu, ele desbloqueou o caminho para as promessas de Deus me atingirem como uma torrente de águas. Então, Senhor, enquanto eu estou comendo, enquanto eu estou bebendo, pela fé,
Eu quero me apropriar de tudo aquilo que o Senhor conquistou para mim na cruz. O poder não está no pão e nem no vinho, não são eles que trazem essas promessas de Deus para nós, mas nós nos apropriamos pela fé, nós abraçamos essa realidade, e nós dizemos assim: Senhor Jesus, eu estou tomando essa ceia aqui essa manhã, e o Senhor sabe como meu coração está triste, e o Senhor sabe como eu estou cheio de pecados, o Senhor sabe como eu estou frio na fé, mas eu sei que na cruz do Calvário, o Senhor me libertou de todas essas coisas. Então, pela fé, eu quero me apropriar dessa riqueza. Então, quando eu como e eu bebo, eu declaro pela fé que eu estava recebendo tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. É uma participação pela fé. Então, essa é a ação espiritual. Quando nós estamos aqui na ceia, mais uma vez, por isso que é tão difícil para alguém que não nasceu de novo participar dessas coisas. E quando nós encorajamos as pessoas, fazendo elas acreditarem que isso aqui é uma refeição normal, nós estamos prejudicando as pessoas, porque a Bíblia diz que aquele que come e bebe sem esse discernimento, sem esse foco, simplesmente come e bebe levianamente, come e bebe para a sua própria condenação. E Paulo continua dizendo, por causa disso, porque muita gente faz isso sem discernimento, muitos estão doentes, e muitos já até morreram. Olha como é sério, nós partimos do pão com discernimento daquilo que Jesus fez na cruz por nós. Por isso é para o corpo de Cristo, por isso é para a igreja, por isso é tão importante. Nós falamos do ponto de vista histórico, o fundamento é o próprio Jesus e a prática da igreja primitiva. Nós falamos da ação mental da ceia, nós falamos da participação da ceia, falamos da ação física, espiritual e também da importância da ceia do Senhor. O que é tomar a ceia do Senhor indignamente? Isso não quer dizer se você for indigno e tomar a ceia do Senhor, porque indignos todos nós somos, não é? A ceia existe porque nós somos indignos, mas tomar indignamente é fazer pouco caso do sacrifício de Jesus. Porque quando nós tomamos esse pão e bebemos desse cálice, nós temos a oportunidade de renovar a nossa aliança com o Senhor Todo-Poderoso. E se você fizer isso, meu irmão, mas você não estiver disposto a honrar essa aliança lá fora, se você estiver fazendo isso aqui da boca para fora, dizendo, Senhor, eu participo do teu sacrifício, mas lá fora você não quer honrar o Senhor, e deliberadamente você vive longe de Cristo, então você está fazendo pouco caso deste momento. Você está fazendo pouco caso do sacrifício de Jesus. E é isso o que Paulo está dizendo. Quando você tiver a oportunidade de comer esse pão e beber desse cálice, faça com o entendimento do que você está fazendo. Faça com o coração compungido por causa do sacrifício de Jesus. Prostre-se a Ele e refaça a sua aliança, os seus votos de fidelidade ao Senhor, e honre isso. Honre esse seu voto, para que isso não seja um mero ato, algo que você faz aos domingos. Por isso Paulo diz, examine-se o homem pois a si mesmo, e então coma, porque não vai ser eu que vou te examinar. Nós nunca vamos tirar a bandeja de alguém, não importa quem seja. Muitas pessoas a gente nem sabe se são aqui da nossa comunidade de fé. Por isso nós oferecemos a ceia a todos, embora biblicamente ela seja do Senhor, destinada ao corpo do Senhor, mas nós nunca vamos tirar a bandeja. Por isso nós devemos tirar um tempo e nos examinar, para falar, Senhor, eu tenho falhado nisso, eu tenho falhado nessa área, eu não tenho sido tão leal ao Senhor, mas nessa manhã eu não quero pensar em mim mesmo, eu não quero pensar nos meus compromissos financeiros, eu não quero pensar na minha própria vida, no meu próprio futuro, eu quero pensar na cruz do Calvário, como ela me liga ao Senhor, e com o coração grato, e com o coração quebrantado pelo sacrifício do meu Senhor, eu renovo a minha aliança. Por isso que Paulo fala, examine-se o homem, e então beba, e então coma, porque você não deve ficar sem tomar a ceia, se você não estiver bem. Se você não estiver bem, meu irmão, use esse momento para se consertar com o Senhor, e então beba, e então coma. Mas a ceia do Senhor, ela é muito importante.
nós devemos resgatar essa importância, a essência da ceia no nosso coração e na nossa prática, para que jamais a gente volte aqui e simplesmente coma e beba sem entendimento nenhum. É uma prática da igreja que nós devemos entender e praticar com discernimento. Agora os nossos irmãos já estão descendo, vão distribuir os elementos. Os nossos irmãos vão estar tocando uma música, eles vão cantar uma parte e depois só os instrumentos vão tocar, para que você não fique com a sua mente presa na letra da música, mas para que você crie a sua oração, para que você lembre-se de Jesus e não fique concentrado na música, nem em quem está cantando, nem na dança, nem no pastor. Concentre-se na cruz. Se preciso, feche os seus olhos e contemple com a sua fé, com a sua imaginação, o Senhor Jesus morrendo por você. Amém. Este é meu respirar, este é meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, Jesus, tu és o pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, nada. E eu perdido estou sem ti. Lembre-se da cruz, meu irmão. Feche os seus olhos. Contemple o seu Senhor se entregando por amor, por amor. Não é uma história, não é ficção. Foi real. O sofrimento foi real. A morte foi real, a cruz, os pregos. Saiba que foi por você. Agradeça ao Senhor. Quebrante-se diante dEle. Agradeça a Ele. Não há nenhum outro nome aqui que vai ser mencionado senão o nome de Jesus. É Ele, dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Lembre-se do sacrifício agora, meu irmão. Ore no seu lugar.
Existe alguém que não recebeu os elementos, alguém que não recebeu um sinal de braço, para que nós possamos servi-lo. Alguém? Graças a Deus. Continue orando, meu irmão. Oh, esse é um momento tão maravilhoso. Nós não somos igreja para falarmos de outra coisa senão de Cristo e este crucificado. O sangue da nova aliança que nos leva a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Porque eu não estaria aqui, Senhor, se não fosse o teu sangue. Eu não estaria aqui, ó Deus, se não fosse a tua morte. Eu quero renovar, ó Deus, a minha aliança contigo e com os meus irmãos, nas bases do teu sacrifício. Nós não somos um clube social, nós não somos um ajuntamento de pessoas, nós somos o corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, porque nenhum de nós tem nada para se apoiar diante de Deus, senão na cruz do Calvário. Jesus nos liga a Deus, Ele é o único. Só pode haver perdão dos pecados na remissão que há no sangue de Jesus. Oh Pai, nós poderemos ficar aqui para sempre cantando e adorando o Senhor pelo teu sacrifício. Essa manhã, oh Pai, nós confirmamos e reafirmamos que nós morremos para o mundo e vivemos para o Senhor, que só há um trono no nosso coração e ele não é do mundo, ele não é nosso, ele não é do dinheiro, ele não é da família, ele não é do casamento, é do Senhor, é de Jesus. Nessa manhã nós queremos participar do teu sangue, nos apropriando pela fé, sabendo que Jesus conquistou para nós a liberdade. Então nós queremos caminhar em liberdade, sabendo que Ele conquistou para nós perdão dos pecados. Então nós nos apropriamos pela fé do perdão dos pecados, e nós comemos fisicamente, bebemos fisicamente, mas espiritualmente nós nos banqueteamos na tua graça. Espiritualmente nós nos saciamos do teu sangue na água, que é o próprio Jesus. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Oh Jesus. Jesus, na noite em que foi traído, Ele partiu o pão. Ele disse aos seus discípulos: este é o meu corpo, façam isso em memória de mim. Lembrem-se que o meu corpo é o que traz vida. Em memória de Jesus, comamos. Da mesma forma, Ele tomou o cálice, Ele o abençoou e disse: essa é a nova aliança que eu faço com vocês. A nova aliança, ela não é no cumprimento de ordens e de leis, mas aquele que me receber, vai receber a purificação que o meu sangue traz. Nós celebramos a nova aliança no sangue de Jesus essa manhã, e em memória dele, nós bebemos. Santo, 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 bendito, querido, estimado, precioso, maravilhoso, indizível, desejado das nações, amado das nossas almas. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Salvador. Nós nos prostramos diante da tua cruz, porque nós não nos gloriamos em nada, só na tua cruz. Tudo que temos é pela cruz, tudo que somos é pela cruz, tudo que fazemos é pelo Senhor Jesus. Nessa manhã nós te agradecemos e nós renovamos o nosso compromisso com o Senhor e com a igreja.
firmados na verdade, firmados, ó Deus, no poder do teu sacrifício por nós. Nós te agradecemos, Jesus, e te celebramos com as nossas palmas, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Os nossos irmãos vão recolher o cálice. Passe o cálice para as pessoas que estão à sua direita, na sua fila, para facilitar. Nós vamos cantar mais uma vez.
apaixonado, meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama, 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 Ele me Aleluia. Aleluia. Nós vamos terminar esse culto recitando um dos versículos mais lindos da Bíblia. Um dos versículos que é nos dado. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna, porque Ele te ama. Oh, receba a vida eterna. Nós começamos esse culto dizendo, queridos, que nós não fomos plantados na areia. Pastor Yuri pregou para que nós entendêssemos que todos nós fomos convidados a participar da ceia do Senhor, a não firmar nossos pés em qualquer lugar, mas vir para a rocha. E Jesus mesmo nos diz: se você tem fome, venha e coma. Se você tem sede, venha e beba. Porque Ele te ama, querido. Porque Ele te quer. Se tem uma coisa que Jesus tem maior prazer no universo, não é na galáxia, não são nas estrelas, não são nas constelações. Não. O Rei do universo deixou a glória, porque Ele escolheu habitar em você. Você é a menina dos olhos de Deus. Não existe rubi, não existe joia preciosa, esmeralda, nada neste mundo se compara ao valor do teu coração. Está escrito que Ele amou o mundo, Ele amou você. Então abra os teus braços agora. Abra os teus braços como se estivesse recebendo um abraço do Pai. E talvez você está muito longe, está tão distante, mas nessa manhã Deus te fala: filho, tudo que é meu é teu. Está à tua disposição a minha graça, o meu favor, a minha misericórdia. Basta sobre você a minha misericórdia. Então aproprie-se das bênçãos do Senhor na tua vida e receba. Que a graça do amor de Deus Pai, as consolações poderosas do Espírito Santo, com os dons, com o fruto, com a vida de caráter, de santificação, e as bondades do nosso Salvador, Redentor Jesus Cristo, esteja sobre você, esteja sobre tua esposa, sobre teu esposo, sobre os teus filhos, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, desde hoje e para sempre, porque Ele te ama. Ele me ama, 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 Ele me ama,
Vai-te em paz. Vá na bênção do Senhor. Vai tomar posse, porque Ele te ama.